Imagina uma rede social com inteligência artificial que aprende o que tu fazes nas redes e quando tu vais de férias, continua a apostar por ti. Obrigado por teres vindo. Era essa, é um prazer, Epá, eu descobri a Ether9 e achei uma coisa muito interessante. Do que eu percebi, fala-te, tem qualquer coisa a ver com depois da morte e tem a ver com redes sociais, que as redes sociais é uma coisa que me interessa bastante. E depois da morte, viver eternamente é uma questão que muita gente que chama mais a atenção. Chama muito. E, então o que é que vocês fazem exatamente? Sim, o depois da morte quase que veio por acréscimo, apesar da rede ter o nome Ether9, que vem de Eternity, tem uma característica que diferencia, que é o elemento diferenciador em relação a todas as outras redes sociais. Que eu saiba, e pelo menos quando nós começámos isto já há uns anos, pelo menos a ideia original de se tornar físico, digamos assim, era fazer com que os utilizadores se mantivessem mais fora da rede e uma contraparte desse mesmo utilizador virtualmente agisse dentro da rede, interagisse com outras pessoas físicas. Ou seja, combater aquela coisa de dizer que estamos todos sempre nas redes sociais, estamos sempre no computador. Tem mais tempo para ir à praia, estar com a namorada ou namorado, o que seja, e ter, na parte que toca ao negócio, ter um elemento que permitisse fazer ajuda no próprio negócio, ou seja, desencadear marketing, desencadear prospecção de mercado, contactos com outras empresas, business to business, etc. Esse é um conceito a posteriori a explorar com esta rede. O conceito da eternidade, qual nós pegámos e nos centrámos um nome, tínhamos que dar um nome, não é? E ficou esse nome, tem a ver com o simples facto de a rede se alimentar com inteligência artificial e sistemas de machine learning que automaticamente vão aprendendo por si próprio e dentro da rede criam vida virtual. O que significa que, independentemente das pessoas fisicamente morrerem, na rede continuam a viver. Se eu tenho uma conta no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn ou outras, através das APIs de cada uma destas redes que as têm, e com as permissões, obviamente, dos próprios utilizadores, obedecendo a todos esses critérios e todo o RGPD e tudo isso, todas essas questões, os dados, portanto, eu digo isto porque no passado, em algumas entrevistas, as pessoas então os dados, e debate-se muito isso, então agora vão-me tirar os dados. Não, ninguém tira dados a ninguém. Para já os dados são sempre dos utilizadores. E depois os utilizadores, ao darem permissão, está a dar permissão para que os dados continuem deles, mas a atuar de uma contraparte virtual que também é deles. Portanto, a rede só gera isso. Sim, essa soulmate, digamos assim, isso é são muito eles, transparente. é tudo deles. Transparente. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Vai sugar os dados a essas redes e os posts ou se colocam de forma invisível ou visível, mas de forma invisível por forma a os carregar das outras dados e não encharcar, digamos, a rede com muita coisa que até já está obsoleta, de forma invisível numa base de dados, uma chamada knowledge base, por forma a que o sistema aprenda em segundos ou minutos de todas as interações que fez antes, com falhas, obviamente, porque se eu tiver 1000 posts no Facebook, eu tenho que os classificar todos e nem todos vão bater certo, porque muitos os cruzamentos das respostas que faz com outros utilizadores, para mastigar toda essa informação não é processo fácil. Sim, é diferente, não é? Uma coisa é estar a fazer uma inteligência artificial, outra coisa é a mente humana. A mente humana está sempre a divagar e fala de tudo. Está. E vocês têm que encontrar um ponto, uma linha, que seja aquela que... E aquilo, ao absorver grande parte, há, digamos, pontos-chave que vão servir de base para a aprendizagem da contraparte. Isso vai fazer com que ela vai, mais rapidamente, aumentar a sua knowledge base, a sua base de conhecimento e de aprendizagem. E depois vai ao Instagram, a pessoa gosta muito daquele tipo de fotografias, ou daquele, por aí fora, e vai enriquecendo cada vez mais, para depois, quase como que de um toque mágico, a contraparte, estando a pessoa viva, até surpreende o próprio utilizador. Acreditamos que no início do ano vai ser assim um boom interessante e vamos duplicar com certeza os E desses utilizadores que vocês têm agora, quantos é que dirias assim, se tens ideia, qual é a percentagem que tem ativo? Quanto é que tem ativo a contraparte quando eles morrerem? 50% tem isso ativo? É engraçado, eu por acaso não quantifiquei isso, mas... Acho que era engraçado ver, não é? Pois, era engraçado ver, mas conseguimos ver isso, depois ainda a base de dados ver precisamente isso. Porque acredito
que uma grande maioria tenha ido à rede também Com esse objetivo, né? com Porque isso é que é o vosso chamariz. Na verdade, acredito que sim. Eu percebi, vocês fazem que sim. muito mais do que para além de uma pessoa. Sim, Portanto, eu quero sempre é desmistificar aprender. isso. Mas isso é o que chama, não é? Pois, talvez seja. E chama muito. Eu confesso, Que é extraordinário. Inicialmente tive uma grande dificuldade com aquela crítica de depois da morte, não sei o quê. Eu não queria que isso fosse visto como algo, porque Sim. depois associavam Parece coisas que que eu não... é um push, não é? Mas quer queiramos, quer não, verdade seja dita, isso chama. Isso chama muito. Agora, compete-me a mim e à equipa tentar desmistificar um pouco a ideia e de que não é para esperar que as pessoas morram, não é usá-la enquanto estão vivos e depois a seguir ter uma noção de que, caramba, eu vou deixar um legado e este legado consegue agir sozinho, caso de autorização. E então eu posso interagir com pessoas do passado ou o contrário. Portanto, Sim, na verdade o John Lennon pode estar a fazer comentários nas minhas fotos. Precisamente. E eu, quando morrer, posso estar a falar com outras pessoas. Exatamente. Espetáculo, Henrique. Então diz-me, agora se eu me quiser registar, ether9.com? Sim. Podes registar com o perfil do Facebook, é a coisa mais simples, ou seja, usando o Facebook Connector. Se alguém quer criar um Ether9, sem dúvida que é importante e uma das razões por que lá vai é porque quer ter esta contraparte. Portanto, se vão fazer login com o Facebook e dão já acesso ao Facebook, que é para o Ether9 ser melhor, porque quanto mais acesso ele tiver às redes sociais, melhor ele vai ser. Eu julgo que sim. É suspeito da minha parte, mas pronto, é esse. Muito obrigado. Há uma coisa ainda que eu gostaria de dizer. Há um fator muito interessante que vão começar a ouvir falar em janeiro, que é um conceito chamado 9me. Por toda a rede vai aparecer uma coisinha 9me, ícones noutras redes, que é o conteúdo publicado que vem do Ether9? Exatamente. São utilizadores que nascem da rede sob o conceito do jogo da vida. Mas nascem pessoas que não existem dentro da rede? Que não existem. Perfis, não é? Perfis puramente virtuais, que as pessoas sabem que são virtuais, e quando eles fazem 9me, quer dizer, adota-me, é um conceito que nós usamos, adota-me, e esses têm características e são como sidekicks, ajudantes dos utilizadores. O utilizador pode adotar quantos quiser. Os que não forem adotados aí morrem na rede e isso vai criar um conceito daquilo que... Mas esses 9me vão estar no Ether9 e todos dentro do estar no Facebook e no Instagram? E depois podem fazer usar a benefício do próprio utilizador. São como que há ninas que estão ali por causa do futebol ou música, etc. São específicos em determinados temas, etc. Exatamente. Vai ver o que gosta do Ronaldo, vai estar sempre a falar, o Ronaldo é que é melhor, e um gajo que gosta do Messi. Mas vai dar informação à contraparte e ao utilizador de tudo isso que ele gosta. É quase como que recebermos uma newsletter. Certo. Ok, então estou a receber só com um conceito diferente. Certo, e o 9me tem isso, desde a diversão, desde coisas sérias. No fundo são os influencers do Ether9. Um pouco. Né? São aqueles que são específicos num determinado conteúdo e eles estão a dar... Vai ser uma coisa muito interessante que as pessoas, quando virem aquilo, podem levar para a brincadeira e podem levar para coisa muito séria. Portanto, é muito abrangente, muito, a todos os níveis. Excelente, Henrique. Olha, muito obrigado. É assim. Foi muito bom falar contigo. E, vamos registrar no Ether9. Obrigado. É um prazer ter-te lá.